E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Carol, professora de filosofia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ética. Então vamos lá. Bom, nossos objetivos são distinguir ética e moral e entender o que são valores, né? E falando em valores, tem aqui um quadrinho para a gente analisar da Mafalda, né? Ela pergunta: o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? E ele responde: a cotação do mercado de valores. E ela de valores morais, de valores espirituais, valores artísticos, valores humanos? E ele responde: não, dos que servem para alguma coisa. Bom, e aí, o que você sabe em relação a valores, né? Sabe a diferença também entre ética e moral? Você sabe a diferença entre qual que é a relação, né, entre ética, moral e valores, né? Bom, gente, a ética é uma área de estudo da filosofia que se ocupa com princípios fundamentais das ações e do comportamento humano. Então, quando a gente está falando de ética, nós estamos falando assim, como nós devemos agir. E como nós devemos agir para agir bem, né? Não é só agir por agir, né? É o bem viver, é o viver coletivamente, o que há de melhor, tá? Procurando a virtude. Bom, vou fazer uma pergunta para você, né? Você com certeza tem aí, imagine respondendo, né? Você com certeza tem questões que você acha certo, que você acha errado, coisas que você faria, coisa que você não faria, não é verdade? Todos nós temos nossas verdades, né? A nossa moralidade. Eu vou explicar um pouco melhor depois, mas já pense nisso, né? As coisas que eu acho certo e acho errado dizem respeito à minha moralidade. Agora, nós somos iguais? É claro que não, né? Cada um de nós tem um grupo de valores, né? Coisas das quais eu me aproximo, coisas das quais eu me distancio, que eu não gosto, que eu acho certo e errado, igual eu estava dizendo, né? Esses valores são passados para mim pela minha história, né? Minha família, a tradição, a cultura, eu vou aprendendo. Ok, nós também somos criados de maneira diferente, em lugares diferentes, países diferentes. Beleza, só que é possível, você acha possível que cada um na sociedade viva seguindo só os seus valores? Né? Não, eu, Carolina, tenho uma ideia de certo e errado e eu vou fazer o que eu quiser, né? E outra pessoa também faz o que ela quiser. Será que ia dar certo se cada um fizer só o que quer, né? Só o que acha bom e certo ali na hora? É claro que não, né? Para viver em sociedade, a gente precisa se organizar em algumas regras gerais, né? Agora, como que a gente se organiza nessas regras? Primeira coisa, precisamos pensar sobre elas. Vamos pensar sobre os nossos valores e vamos criar regras para viver bem em sociedade. E é isso que é a ética, né? A ética é a reflexão sobre a moralidade, a reflexão sobre os valores. E ela tem uma intenção, a intenção de estabelecer um bem viver coletivo, né? Para isso, é claro, eu tenho que ser um bom indivíduo, né? Faz parte de eu ser um bom indivíduo para que eu possa bem viver na coletividade. Esse pensamento sobre a ética vai começar ali, né, com Sócrates, Platão, Aristóteles. Lembra que a gente fala que anteriormente existiam os pré-socráticos e o Sócrates muda um pouco a coisa quando ele começa a falar, olha, enquanto os pré-socráticos estão preocupados com a natureza, eu estou preocupado com o que há interior, com o interior, né? Quem eu sou, quem nós somos, como nós devemos agir. Então ele começa a discussão sobre ética e Platão e Aristóteles vão acompanhar ele, certo? Tanto que aí na tela a gente vê a capa de um livro que é o Ética a Nicômaco, né? O Aristóteles ele faz um livro só para discutir ética. Conceitualmente, a ética pode ser definida como uma reflexão consciente sobre a moral, né? Uma reflexão racional. A moral é o quê? Conjunto de hábitos, de costumes, de crenças, de valores próprios de um povo, de uma época, de uma cultura. Então podemos dizer que um dos objetos de estudo da ética são os valores morais. E olha, gente, quando eu falo assim, ó, é um conjunto que vai variar, né, esses valores de povo, de época e de cultura. Se você tiver uma conversa e tiver a oportunidade de ter uma boa conversa com teus avós, quem sabe talvez bisavós, né?
ou às vezes até sua mãe, e você conversar sobre o que era tido como certo, como errado, na posição social das pessoas, eu tenho certeza que você vai encontrar muita diferença, né? Ou então, no dia a dia, mãe, quero fazer isso. A tua mãe fala, imagina que você vai fazer isso. Na minha época isso era desse jeito. Na minha época não era assim, né? Claro, porque as coisas mudam mesmo, né? A cada tempo que passa, nossos valores enquanto sociedade muda. E cabe à ética, então, observar e falar o que é válido, o que não é válido, o que nos ajudaria enquanto sociedade e o que não nos ajudaria. A palavra ética é derivada do grego ethos, que significa lei, norma de conduta ou regra de convivência. Bom, e a moral? A moral é um conjunto de regras e costumes que determinam o comportamento de indivíduos em um grupo social, né? Esse conjunto de regras e costumes se baseia na noção de bem e mal. Eu vou aprendendo ali os meus valores ao longo do tempo, desde criança, o que é bom, o que é mal. Isso não pode ser ruim, isso pode ser bom, né? O bem corresponde aos valores e comportamentos considerados aceitáveis, esperados, assim como o mal são os comportamentos condenáveis e passíveis de punição. Isso tudo relacionado ao meu tempo, relacionado ao meu grupo social. Você acha que, por exemplo, nós, né, que vivemos um ambiente mais urbano, temos os valores de indígenas que moram no meio de uma floresta? Nós temos o mesmo valor, né? A gente pensa igual às pessoas do lado oriental do mundo? É claro que não, né? De acordo com a nossa construção, nós temos uma moralidade. Vamos lá para uma atividade. Quais são os valores importantes para a vida em sociedade? Pense aí um pouquinho, né? O que é mais interessante? Em que se deve basear a ética para que tenhamos um convívio saudável? Então isso faz parte do pensamento da filosofia o tempo todo. Eu acho que não só da filosofia, de todas as disciplinas e de nós, indivíduos em geral, né? O que é preciso para que a gente consiga viver bem em sociedade? Quais são os valores que você elencaria e pensaria para viver melhor em sociedade, certo? Então é com você.
E aí, pessoal, vocês conseguiram responder, né? Não é uma questão muito fácil, né? Quais valores são necessários para viver em sociedade? Talvez você pode pensar dentro da escola, né? O que é importante para que eu conviva bem dentro de uma escola? Quais comportamentos devem ter os alunos? Quais comportamentos devem ter os professores, a direção, os funcionários, né? A gente pode pensar nesse caso também, que é um pouco menor, né, do que pensar também em toda a sociedade. Qual o conjunto de regras? E talvez a gente pode pensar que, se você for comparar, né, esse teu texto, esse teu pensamento, os valores que você pensou com vários colegas, você vai ver que com certeza deve ter respostas muito diferentes, né? E talvez você perceba também que você vai colocar coisas ali, olha, professor, eu acho que eticamente falando, né, pensando aí sobre os nossos comportamentos, é importante ser assim, 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 assim. Talvez você também olhe e fale assim, professor, eu não sou muito assim, né? Só que eu percebo que para o bem viver, a regra geral tem que ser desse jeito. Eu converso assim com os meus alunos. Galera, eticamente falando, colar na prova, pode colar na prova? Todo mundo vai falar na hora, não, professora, colar é antiético, meu Deus, absurdo, antiético. Agora, pensando nas tuas ações, né? Se a gente falar do ensino médio, as tuas ações até aqui, já colou já? A maioria fala assim, professora, já, né? Então, é importante que a gente pense também que há, claro, uma diferença entre o meu agir moral e a regra geral, né? Esse conflito entre como eu vou agir e como eu deveria agir é constante na vida humana. Às vezes você acorda cedo para ir trabalhar, para ir estudar, tá aquele frio, aquela chuva, você fala assim, eu não vou, eu não quero. Aí você fala, ok, não quero, mas devo, né? O correto é isso. E daí a gente age por esse meio, certo? Então vamos continuar aqui. O que é um comportamento imoral? O que é um comportamento antiético, né? Se eu estou falando para vocês que parece que a ética é um tipo de saber geral, né? A gente sabe o que é um médico antiético, um médico ético, né? Um aluno ético. Vamos ver as definições então. Bom, o que é um comportamento antiético? Que transgride, que se opõe à ética, contrário aos valores que regem uma sociedade, um grupo, uma empresa, por exemplo. Quem trabalha às vezes sabe, né? A ética da empresa, a ética dessa instituição, né? Olha, o funcionário teve um comportamento antiético e foi demitido. Então, por exemplo, um funcionário que roubou a empresa. Comportamento antiético, né? Ou então, o que é um médico antiético? Eu tenho certeza que você sabe, por exemplo, entre um psicólogo e uma pessoa, né, um paciente, existe um sigilo, né? Tudo que você diz ao psicólogo, ele não pode dizer a ninguém. Claro, salvos, né, risco de vida e tal. Mas de maneira geral, ele não pode dizer. É uma coisa ética entre paciente e médico. Se por acaso o psicólogo falou, né, o que foi ouvido por um paciente, né, o que foi dito por um paciente, então ele está tendo um comportamento antiético. Certo? E enquanto eu estava dizendo a vocês que a moral tem esse caráter individual, a ética tem esse caráter geral, né? Nós sabemos, se eu chamar, por exemplo, o Brasil inteiro e perguntar, gente, um aluno que cola é antiético? Vão responder que sim, né? O Brasil inteiro junto vai dizer que sim, porque essa regra é mais geralzona mesmo. Bom, e o que é um comportamento imoral? Contrário à moral, às regras de conduta vigentes em dada época ou sociedade, ou ainda aquelas que o indivíduo estabelece para si próprio. Esse grupo, né, que me ensinou esses meus valores, né, os valores que eu tenho, eu também traio a mim às vezes, né? Falta de moralidade, indecoroso, que é vergonhoso, né, quando eu estou traindo os valores que eu tenho. Vamos falar então de valores, né? Atribuir valor a algo ou uma situação demanda julgamento, um juízo, ou seja, determinando se algo é bem ou mal, né? Mas existem os chamados valores humanos, que são baseados nos conceitos morais e éticos.
Eles definem a forma de relacionamento entre as pessoas e, por consequência, o relacionamento e o funcionamento de uma sociedade. O senso moral refere-se principalmente aos sentimentos e valores tomados como mais amplamente aceitos e praticados em favor dos costumes de um grupo, né? Por meio do senso moral, o sujeito regula suas ações, no que a comunidade costuma tolerar ou não aceitar em questão de conduta, né? Então, o senso moral é a minha primeira ação, de acordo com aquilo que eu tenho como certo ou errado. Lembrando que é uma construção, né, gente? Determinada época, determinado lugar do mundo me passa certos tipos de valores. E esses valores também são divididos em grupos diferentes, né? Do lugar que eu tenho certo grupo de valores. Esse senso moral são as minhas ações primeiras. E a consciência? Diz respeito ao uso racional que o sujeito busca empregar frente aos valores que recebe. Como você vai, né? Se alguém quer te ensinar o bem e o mal, como você vai receber esses valores? Quais reflexões você vai ter sobre eles? Não apenas porque os costumes recomendam, ou mesmo por sentimentos pessoais. Trata-se da esfera da subjetividade e conduta ética, na qual o humano alcança uma postura crítica. Aqui se pensa e age criticamente frente aos seus próprios atos e aos atos dos demais agentes morais. É claro que tem diversos momentos durante a minha vida que eu tenho que pensar, né? Como estou agindo? Ou alguém passou alguma coisa para mim, eu acho que você tem que fazer isso ou aquilo. Opa, como devo agir em relação a isso? Isso é que é interessante para nós aqui da filosofia, né? Que você tem um senso crítico para observar os valores que você tem ou que chegam até você. Do ponto de vista prático, a ética então se relaciona com esse comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética, né, gente? Já a moral tem uma relação com o comportamento coletivo, aquilo que é considerado aceito em uma cultura, é recriminável em outra. Ela muda, como eu disse para você, ela é de grupo. E agora uma atividade para gente. Olha a tirinha ao lado, né? O que tem nesse recorte? Que é aquela tirinha primeira que a gente viu, né? Os valores. Mas quais valores a Mafalda diz? Morais, espirituais? Não, os que servem para alguma coisa, né? Tem a ironia dele. Bom, depois de refletir um pouco da tirinha, qual que é a importância de se estudar, de se debater e refletir sobre a ética nas escolas? Cite exemplos de atitudes éticas que podem melhorar o convívio em sua escola. Certo, gente? Vamos pensar então, né? Você enquanto aluno, quais atitudes éticas você pode ter?
E aí, pessoal, conseguiram pensar? Eu tenho certeza que você chegou aí em algumas ideias sobre quais valores éticos são importantes para a gente manter dentro da escola. Vamos fazer nossa retomada, então. Bom, a moral é o conjunto de regras e costumes que determinam o comportamento do indivíduo num grupo social. Já a ética é uma escolha autônoma, né? Uma reflexão desses valores que devem ser vividos de forma coerente. Certo, galera? Então nós falamos um pouco sobre ética e um pouco sobre moral. Espero que vocês tenham gostado, aprendido e até mais!